Aníbal de Sequeira, S.E. Eu nasci na freguesia de Felgueiras, concelho de Rezende, distrito de Viseu, Portugal. Uma cidadezinha pequena, aldeia. Com 17 anos eu vim para Lisboa procurar emprego. Era descendente de agricultores, meus avós eram agricultores, entendeu? Meus pais. E eu ia continuar, só que eu não gostava. Vim para Lisboa para trabalhar, não gostava da roça, gostava da cidade. Milho, trigo, centeio, feijão, cevada, pequenas propriedades, mas tudo próprio. Eu estudei, formei-me, fiz o primário completo, o primário só. Tenho 5 irmãos, somos todos vivos. 3 somos sócios da empresa. Eu já tinha 2 irmãos aqui, um mais novo e um mais velho. Um veio para nos servir para o exército, senão ia para a África. E eu quis vir, mas já não podia sem servir o exército. Eu já estava destinado para vir para o Brasil. Não dava para os meus princípios vir clandestino. Eu sempre lutei para ser livre. Vieram para o Brasil uma parte depois que eu já estava aqui. Outros foram para o Canadá depois que eu já estava aqui. Outros foram para a América. Alguns foram para a África, mas eles aí não foram para servir o exército, foram simplesmente se estabelecer. Os portugueses gostavam de trabalhar, agora estão piores que nós. Uns ficavam em São Paulo, outros iam para o Rio, chegavam em São Paulo, ficavam lá um tempo, diziam que no Rio era melhor, vinham aqui, tinham conhecidos, conterrâneos, etc. Ficavam, serviam o exército e do exército cheguei em casa, tirei uma certidão para mandar uma carta de chamada, porque já tinha um irmão aqui, já era estabelecido, então ele mandou-me um contrato de trabalho, porque naquela época só vinha para o Brasil quem viesse com um contrato de trabalho. Quando eu cheguei aqui, já tinha carta de motorista que tirei no exército. Aí comecei a trabalhar na lotação. Eu vim para o Brasil em 1955. Cheguei num navio da Mala Real Inglesa, cheguei à noite, desembarquei na Praça Mauá e de lá fui de táxi. Já tinha parentes me esperando, já sabia que eu vinha, e de lá fomos 3 ou 4 táxis para Ipanema, já fui para casa. Fui jantar na casa de uma tia minha, em Ipanema, morava na rua Farmo de Amoedo, 137. Depois, quando comecei a andar, foi a correr atrás do trabalho, O Rio de Janeiro era um paraíso. Eu morava em Ipanema, Rua Nascimento Silva, número 12. As donas de casa deixavam a roupa pendurada na porta de noite. O carteiro vinha deixava as cartas na porta, deixava lá, ninguém mexia em nada. O leiteiro vinha deixava as garrafas de vinho claro na porta para todo mundo apanhar, levava a vazia, deixava a cheia, nunca ninguém, jornal, tudo, nunca ninguém mexia em nada. Paraíso, o Getúlio, eu não tinha muita noção da situação. E quando eu cheguei no Hotel Novo Mundo, que naquela época a praia ia até à beira da Praia do Flamengo. Cheguei no Hotel Novo Mundo ali, mais ou menos, e a fila chegava no Osvaldo Cruz, se despedir, dar as condolências, despedir. Muita gente chorando. E eu perguntei por motivo. E o que é essa gente? É por causa disto, assim, presidente. Eu estava há 14 dias aí. Raramente eu lia jornal. Cheguei a ver o velório, só que aquilo passou por mim assim como uma coisa um pouco banal, quando não era banal. Depois de alguns dias é que eu fui-me aperceber da gravidade do problema, entendeu? Porque eu era um estranho no ninho. O meu primeiro emprego, Rua General Venâncio Flores, número 80, lavava carros numa garagem, me manobrava numa garagem.
mas também só trabalhei 3 meses, foi até tirar os documentos. Eu fiz tudo de novo, para tirar a carteira, para começar a trabalhar, porque eu só procurava uma coisa, trabalho, que era a minha fonte de renda, e eu não tinha outra coisa para fazer. Se eu comesse na casa de uma tia minha que almoçasse, tomava café de manhã, quando fosse jantar, almoçar, já estava de bem do café e o almoço, só que ela não me cobrava, mas quem não paga fica a dever, não é isso? Eu não tinha medo só queria saber se havia trabalho. Trabalho tem. Então agora vou procurá-lo. Comecei a trabalhar como empregado, poucos dias. Logo entrei de sociedade. Ele tinha um sócio e quis vender a parte dele. O sócio quis vender a parte dele. Perguntei se ele me aceitava como sócio. Ele conhecia parte da minha família, que éramos ali todos de Ipanema. E pronto, comprei a parte do sócio, aceitou e ficamos trabalhando. A despesa era feita pelos dois, 12 horas ficava para cada um trabalhar. De manhã, uma semana, um trabalhava da turno da manhã, outra semana do turno da tarde. A receita cada um levava a sua, que fazia naqueles horários, ao domingo, o domingo ficava por conta, este domingo ficava por minha conta se eu trabalhasse de manhã. Então, na segunda-feira eu tirava de manhã, o domingo ficava por conta dele. E a férias ficava com a dele, eu ficava com a minha. No final, as despesas eram pagas pelos dois. Era o número de ordem era o 775, linha Praça 15, Leblon. Algum eu tinha, o outro tive que ganhar aqui. Não, era barato, o navio era barato, era muita gente que vinha de cada vez. Como empregado naquela época, eu tirava dinheiro num dia que dava para fazer a semana toda. Como eu morava na Barão da Torre, tinha um mercadinho que era o Mercadinho Azul, na Teixeira de Melo, naquela rua que vai ali para o morro. E tinha uma tia que me dizia para mim para eu ir comprar carne naquele mercadinho. E eu fico pensando como é que o povo brasileiro ficou pobre. O salário mínimo era 2.400, 3 vezes 8, 24, o que daria 80 por dia. E ela me dava lá o dinheiro para eu comprar. E eu fazia as compras que ela pedia, porque naquela época tinha geladeira, mas não era todo mundo que tinha, e comprava quase de manhã comprava para o dia todo, de um dia para o outro. E bom, e as geladeiras também não comportavam certas coisas como agora. E eu sei que ficou gravado na minha cabeça. 1 quilo de chá de dente custava 11 cruzeiros. 1 quilo de feijão, 2,80. 1 quilo de arroz, 2,70. Café também me lembro que eu sabia os preços, tantos quilos vezes X, eu comprava, chegava lá, está aqui, tia. Ah, está, tudo bem. Então, quando eu falei aqui que o preço de 1 quilo de carne, o preço de 1 quilo de arroz, é fácil. 80 marréis, 2.400 por mês, dava por dia 80 cruzeiros. 80 cruzeiros. Se nós virmos que 1 quilo de arroz custava menos de 3 reais, 1 quilo de feijão custava menos de 3 reais, 1 quilo de carne menos de 12, com menos de 20% de um dia de salário mínimo, o sujeito com menos de 20%, de 25%, o sujeito comprava o suficiente básico para sustentar. É só ver hoje. Eu comecei a trabalhar na lotação por conta de outras pessoas. Logo comprei uma lotação, à metade de uma lotação, 2 compramos um, para trabalharmos por nossa conta. E daí começou. Depois dos 2 ficamos um só numa lotação, e cada um foi comprando o seu, mais o seu, mais o seu, e daí, já em 58, comprei o segundo lotação. Depois, em 1958, 59, o Carlos Lacerda acabou com o sistema de lotação. Aí organizou-nos
tudo em alto nível, nos organizou, nunca esqueço. Foi boa porque ele falou que o individualismo acabou. Não poderia existir mais individualismo, tinha que haver coletividade. E daí começamos então a nos unir empresas. Fundamos a primeira empresa, um grupo que estamos até hoje, aí em 59, que foi Autoviação Arpoador. Arpoador porque ela fazia Posto 6, Castelo, Central do Brasil. Rodava nos horários de noite na Central e durante o dia no Castelo. Daí fizemos então a empresa e começamos a trabalhar. Tinha 20 ônibus. Tinha os Super Volvos, eram importados. Tínhamos os Jacos, que eram importados. Tínhamos os Camões. O Camões era aquele que tinha a frente, mas a frente era dividida em duas. Uma parte tinha o motor e outra parte não tinha o motor. Aonde não tinha o motor, tinha o motorista. E do outro lado tinha o motor. Então, aquilo não deu certo. Não deu certo. E o Juscelino para mim, foi um homem com uma visão fantástica, que ele viu logo que não dava certo, começou a instalar as fábricas de automóveis. Em 67, a Mercedes, 66, começou a colocar os primeiros ônibus na rua, que foi um sucesso. Eu falei 66, desculpe, 56. Os primeiros Mercedes na rua e foi um sucesso e daí para cá ninguém segurou mais, nem ninguém segura. Eu estava com a empresa de 20 carros com os sócios. Na hora eu achei ruim, disse, pô, mas eu acho que foi a melhor coisa que ele fez. Por quê? Porque ele disciplinou-nos, porque, bem da verdade, a lotação ele era coberto por uma lei editada pelo Getúlio Vargas, essa lei foi editada na época da guerra. Os ex-combatentes, quando vieram da guerra, ele deu uma lotação desses para cada um poder trabalhar. Mas era transferível, tudo legal, era transferível. O sujeito podia substituí-lo. Você foi ex-combatente, chegava lá, requisitava os seus documentos em dia, requisitava uma lotação para trabalhar, só não, nesta linha não pode, que já tem, naquela já tem, pode ser em outra. Requisitava, dava-lhe, só emplacava e era seu lotação. Só que era transferível. O senhor era ex-combatente e não tinha dinheiro para botar o lotação. Nós que já tínhamos, alguns que já tinham dinheiro para colocar, uma parte, eu digo, aqueles que ficaram, que eu ainda não estava nessa época, o senhor comprava a lotação, estava em seu nome. Mas quem pagava a lotação era eu. E nós fazíamos um contra-recibo. Quando o senhor emplacava a lotação no seu nome, eu já tinha o contra-recibo, eu transferia a lotação para o meu nome. E eu combinava, normalmente valia mais a placa que a lotação. E o senhor, por exemplo, uma placa lá naquela época, hoje, valeria o preço de uma lotação. A placa era a licença, né? O alvará. Porque a linha era Leme-Castelo, de lotação, que foi primeiro transformou em lotação. Porque o Lacerda, ele foi muito inteligente, ele era um homem muito inteligente, não tem nada aí que se pareça com ele em inteligência dos políticos, nem. Os políticos hoje estão noutra. Ele, para acabar com a lotação, ele deu todas as condições para derrubar a lei de Getúlio, então facilitou tudo. Facilitou tudo, a lotação que tinha 25 lugares, mas dava para adaptar, e está com 30, autorizou, os que tinham 20, dava para botar 5, mais 5, que só tinha banquinho de um lado, mandava botar de 2, deixava botar de 2, e foi por aí afora. Das 9 da noite às 7 da manhã, Central do Brasil, Posto 6. E no outro intervalo fazia
Castelo, posto 6. Eu dirigi sempre. Quando eu tinha 4, quando eu tinha 2 lotações, eu tinha 4 motoristas, eu era o reserva. Fazia mecânica, fazia tudo. Aqui tem graxa, aqui, se você procurar, aqui tem graxa aqui dentro. Tem graxa, pode vir ver, tem graxa. Aqui também. Fazia mecânica. Eu parei de dirigir ônibus aí por 63, por aí 64. Juscelino começou o desenvolvimento do Brasil, começou a Brasília, começou a fabricar automóveis e entulhou as importações. Os carros eram importados, como ele não tinha mais importações, era só consertar, só peça, virou tudo a ferro velho. Depois o governo ainda se meteu nisso de botar os trolls, aí acabou. Por que é que acabar? Como alguns dizem aí, políticos, né, principalmente os políticos, que estão na mão dos tubarões. Pega essas empresas, bota na mão do governo para administrar, dobra-lhe a passagens para ver se elas em 2 anos está tudo quebrado. Tudo que é de todos não tem dono. Nós é que expandíamos os negócios. Não mudou muito para hoje. O que é que as autoridades fazem para expandir o sistema? Naquela época, ou comprava ou era comprado. E hoje está diferente, só que hoje, naquela época era... Hoje, o mundo está assim. Ou compra ou é comprado, do mesmo jeito. Só que hoje a coisa é diferente. Os bancos ou compram ou são comprados. As empresas, as grandes empresas, ou compram ou são compradas. E naquela época era pequenininho. Tinha lotação que tinha 4 sócios. Nós criamos as lotações. Eu cheguei a ter meia, depois cheguei a ter 3. Depois juntamos-nos, acho que éramos 9 sócios, e fizemos uma de 20, autoviação arpoadora. Por incrível que pareça, a garagem dela é na rua que eu moro hoje, no Leblon. Era num areal que tem ali na Almirante Guilha, esquina de Humberto Campo, nos fundos da delegacia, que agora tem uns prédios ali. E íamos comprando uns dos outros. Todo mundo comprava, ou tinha um outro que não queria mais trabalhar naquilo, outro que queria comprar um táxi, preferia trabalhar num táxi. E foi assim, tudo naturalmente. A Real tem história, né? Quando acabou a lotação, acabou a lotação, nós compramos a Taquara, que fazia Rocinha, Urca. Depois que substituíram as lotações na época. Foi tudo muito às pressas. Depois, aquela linha foi dada uma empresa para outra, foi tudo... Aí nós compramos então a Leme, a Autoviação Leme, que fazia Grajaú, Carioca, com 25 carros. Depois saiu essa lei, que não podia ter menos, saiu uma lei que não podia ter menos de 60 carros. Então nós aí compramos a Real, de São Jacó Barata, com 25 carros. Que ele tinha a Real com 35, como a Real era um nome mais simpático, nós ficamos com o nome Real e abandonamos o nome Autoviação Leme. Não demorou muito tempo, veio uma lei para 120 carros. Então nós aí compramos a Castelo Auto-Ônibus, que foi a Castelo Auto-Ônibus, que ela fazia Castelo Leblon, Praça Mauá Leblon. Compramos este terreno aqui, fizemos esta garagem. Depois teve a licitação, concorrência pública para o Frescão, nós concorremos, ganhamos. Foi uma luta muito grande, viu? Os mesmos que somos hoje. Aqui quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Nós somos 5 sócios, mas agora se for a contar já é para aí 10. Porque morre um, deixa 3 filhos, depois deixa mais um genro, deixa mais aquilo, pronto. Éramos 10 de lotação arpoador, de 10 sócios. Mas aí cada um começou a comprar uns dos outros, que muitos não se adaptaram aí para a lotação, e encolheu. Depois nós ficamos 5 sócios, éramos 5 sócios na Real. Tem outras partes aí que um morre, entre os outros sócios, devido à parte deles, por eles. Aqui ninguém compra de ninguém. Você quer ver esta empresa? Foi encampada esta empresa, vocês estão sabendo, né? É.
O homem ficou aqui, o Lacerda Brizola, ficou aqui 25 meses. Não botou um ônibus, entregou-nos a empresa com 180 títulos protestados, com $1.200.000 de dívida de INPS em cargos sociais e não pagou nada. E apresentou isso como o maior evento do mundo. Acabaram a CTC. Porque ela se dobrasse a passagem ainda dava prejuízo. Não mudou muito, de Júlio César até hoje. Tudo que depende da política é difícil. Não, o nosso relacionamento é bom. Mas se ele faz com boa vontade, tem medo de fazer, vão dizer que ele está levando vantagem. Ele, para não passar por essa pecha que está levando vantagem, também não faz. Então é essa guerra que nós temos aí. A competência, ela aflige os incompetentes. E ele encampou todas as empresas de todo o Estado de que os dirigentes eram as lideranças, era o sindicato. Entendeu? Então encampou só empresas, pode ver, a Redentor fazia parte do sindicato, a Real fazíamos parte do sindicato, a Senhora do Amparo fazia parte do sindicato, o Jacob Barata fazia parte do sindicato, todas que faziam parte, ele encampou para enfraquecer. Se enfraqueceu foi a ele. Porque o mundo é de quem trabalha. O mundo é de quem trabalha, não é? Saneamos ela, mostramos às autoridades, pagamos as dívidas, etc. Nunca tive um título protestado nesta empresa. As dívidas que a empresa ainda tem, algumas pequenas aí com o Estado, foi as que eles deixaram. É igual ao cara que chega na casa da gente, pede a filha da gente em casamento, a gente faz uma festa, leva no altar e etc. E a pouco ele mete porrada nela, arrebenta com ela, bota 3 ou 4 filhos, farrapa ela toda e apresenta em casa. E o sujeito recebe-a com todo o carinho e com muito mais que o que ela tinha antes. Entendeu? É isso que nós fizemos. A gratuidade ela foi implantada com fim social, foi implantada em todo o país, não foi no Rio de Janeiro, foi em todo o país. Foi editada a lei de nos obrigar a dar a gratuidade. Na mesma lei também diz que cabe ao poder concedente fornecer-nos a fonte do custeio para fazer juros ao mesmo. Porque uma sociedade ela não pode ser custeada por um setor. Ela tem que ser custeada pela própria sociedade. Tem países aí no mundo que não pagam transporte. Porque já tem taxa nisso, taxa naquilo, que é pago o transporte. Entendeu? Aqui eles dão. Se nós temos um orçamento da Prefeitura de 6 bilhões, como é que vão aprovar umas contas para um prefeito se ele tem 1/3 da receita comprometida? Mas ninguém fala nada, está tudo certo, nós também estamos levando, deixa lá, está dizendo aí que vai fazer e acontecer, deixa fazer. Eu hoje, se ele me indenizar isso, eu entrego-lhe tudo. Nós aqui, a empresa, nosso sistema, é o patrono da fábrica de Resende. A fábrica foi construída, os primeiros ônibus fabricados no Brasil, Volkswagen, foi com tecnologia da Real, desta empresa. Entendeu? E não precisou de medalhões, mas bastou nós fazermos um projeto, mandarmos-lo modificar diversas vezes e hoje a Real é patrona da fábrica de Resende, porque o ser humano aprende um com o outro, até a fazer mal. Isto era o tempo que eu trabalhava na lotação, dirigia e cobrava. Trabalhava, dirigia e cobrava. E eu tenho uma coisa muito bonita, que eu me orgulho disso. E o volante na mão. Tocava a cigarra lá atrás e vinha uma senhora
no corredor, e a gente via a nota que ela trazia na mão. Nós tínhamos notas de 1, de 2, de 1, de 2, de 5 e de 10. Nós já víamos a nota que ela trazia na mão. E quando ela ia para saltar, já dávamos a nota. Antes dela dar a nota, já dávamos troco. Via. As senhoras usavam, naquela época, taillere, saia justa, etc. Então, ela chegava ali, a saia não deixava, ela tentava, a gente parava. Aí ela dava a perna e virava de costas. Então ela entrava de marcha ré. Quando ela estava de marcha ré, estava o calcanhar aqui, já estava sentada lá dentro do carro.